Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Cléia da Rocha e estamos novamente com mais uma aula de português para os sextos anos. Antes de começar o nosso conteúdo, vamos dar dois recadinhos a vocês que estão nos assistindo. Em primeiro lugar, quero lembrar vocês que estão assistindo somente pela televisão que vocês têm que entrar em contato com a escola para entregar o material ou receber o material para serem avaliados. Quem está assistindo pela TV, pelo canal do YouTube, mas tem acesso também ao Classroom, faça as atividades no Classroom e confirme a sua presença lá no link de presença. Isso é muito importante, então não esqueçam. Vamos começar? Então, os objetivos da nossa aula hoje é ler a charge e a tira e conhecer um pouco mais sobre esses gêneros. Também identificar os recursos do humor e da ironia e reconhecer o emprego dos pronomes. Hoje nós vamos tratar dos pronomes de tratamento. Vamos lá? Então, nossos conteúdos mais específicos são a charge e a tira e os pronomes de tratamento. Então, vamos retomar o que nós vimos na aula passada? Vocês lembram que na aula passada nós trabalhamos os pronomes pessoais do caso oblíquo, o terror dos estudantes de português, né? Mas vamos lá, então, observe. Sobre os pronomes pessoais, geral aqui, é incorreto afirmar que são palavras invariáveis, subdividem-se em retos e oblíquos, estão relacionadas às pessoas do discurso ou variam em gênero, número e pessoa. Então, vamos retomar, então, letra A. Os pronomes pessoais são palavras invariáveis? Letra B, subdivide-se em retos e oblíquos? Letra C, estão relacionados às pessoas do discurso? Letra D, variam em gênero, número e pessoa? Sobre os pronomes pessoais, qual é então a alternativa incorreta? Fácil, né? A alternativa incorreta é a alternativa A, são palavras invariáveis. Como nós vimos, os pronomes pessoais são, na verdade, palavras variáveis. Variam em número e pessoa e também em gênero. Lembram? Vamos continuar? Hoje nós vamos falar sobre o gênero charge e sobre o gênero tira. Qual que é a diferença dos dois, né? Geralmente a tira, ela é um texto que vem dividido em mais quadrinhos. Eu digo geralmente porque há autores que fazem a tira em um único quadro. E a charge? A charge é um texto que ele geralmente vem num único quadro, tá? Mas como a tira, há autores que também fazem em mais de um quadro. Então, observe. São muito parecidos a tira e a charge. Sobre a tira, nós já estudamos aqui bastante, vimos as tiras da Mônica não, desculpa, as tiras do Quino, né, que é da nossa argentina Mafalda, Magali e Mônica são a história em quadrinho, que também é parecido, mas é uma outra coisa. Então a gente viu as tiras da Mafalda, a gente viu as tiras do Agar aqui já, e a charge a gente ainda não estudou especificamente sobre isso aqui nas nossas aulas. Mas a charge, então, ela é muito parecida com a tira. Esses são textos, pessoal, que eles misturam a linguagem verbal, a parte escrita, lembram? A parte da pontuação, com o texto não verbal. As imagens, os balões de fala, às vezes, as cores, em geral. Então, tudo que remete ao que não é textual no sentido do texto escrito. E os dois geralmente utilizam do humor e da ironia para criticar assuntos atuais. Nesse aspecto, a charge ela tem mais essa característica ainda de criticar assuntos atuais. A tira pode também criticar assuntos atuais, mas ela fala de outros assuntos também, né? Assuntos que não sejam tão atuais, ok?
E esses textos eles são publicados em jornais, revistas, blogs e hoje também são muito publicados no Twitter, no Facebook e no Instagram, né? Que são os recursos dessa mídia mais moderna. E aí, pessoal, em relação ao humor e à ironia, vamos retomar uma coisa que eu já disse antes aqui? O humor nem sempre é uma coisa para a gente rir, né? Igual a piada, que a gente, o riso ele é mais natural, assim. O humor, às vezes, é uma coisa para questionar, para provocar uma reflexão, para quebrar, às vezes, com o nosso raciocínio lógico. Querem ver? Querem observar? Então, a gente vai começar com uma charge. Essa charge, ela é bem atual, né? E já vamos comentar sobre ela. Ela foi feita em 2018, mas ela é atual pela questão que nós estamos enfrentando hoje em relação ao Covid-19. Então, observe, você tem aqui uma mulher, ela chega num lugar, vocês não estão prestando atenção às vezes, mas aqui atrás está escrito farmácia, né? Então, todos os detalhes, está escrito ao contrário, porque nós estamos dentro da farmácia, né? E a mulher vai falar. Então, observe, é um quadro só e tem duas falas que estão nos balões. Vai ter a mulher aqui e do outro lado um homem sentado, tem um computador ali e atrás umas coisinhas, estão os objetozinhos, estão vendo? Então, a gente já sabe que é uma farmácia, então atrás possivelmente são caixinhas de remédio. Então, a mulher chega e ela diz assim: o senhor tem alguma coisa contra a tosse? Claro que não, minha senhora. Pode tossir à vontade. Então, o que tem aqui? É o humor. Como que esse humor ocorre? Vamos pensar? A mulher então chega e diz: o senhor tem alguma coisa contra a tosse? E o homem diz: claro que não, minha senhora. Pode tossir à vontade. O que a mulher quis dizer? Ela queria um remédio para combater a tosse, né? E o que o farmacêutico entendeu? Que ela queria saber se podia tossir ou se ele tinha alguma coisa contra a tosse. E aí ele diz: pode tossir à vontade. Isso foi antes do Covid. Hoje a gente sabe que a gente não deve ficar tossindo, mais ainda sem máscara, né? Observe, os dois estão sem máscara, e ela ficar tossindo porque é um meio contaminante, né? Mas observe, então tem toda essa coisa do humor aqui na contra-tosse ali. E observe outra coisa, olha lá. Como que ela se refere ao balconista? Ela diz o senhor, né? E como ele se refere a ela? Minha senhora. Ele chama ela de senhora. Vem? Preste atenção nisso. Vamos continuar? Então, vamos lá. Nessa charge aqui, que vocês acabaram de ver, os pronomes de tratamento, senhor e senhora, foram usados para tratar o homem e o homem a mulher. Foram utilizados para indicar A, uma relação respeitosa, B, uma relação de autoridade, C, uma conversa entre amigos, ou D, uma atitude desrespeitosa. Senhor e senhora, para que nós usamos geralmente? Quando nós estamos, então, tentando estabelecer uma relação respeitosa, geralmente com pessoas mais velhas, pessoas que nós não conhecemos, que não são do nosso convívio, nós usamos o senhor e senhora. Então, letra A, foram utilizados para estabelecer uma relação respeitosa, ok? E aí, qual foi o fato que fez essa charge ficar engraçada? Tem pessoas que não acharam ela engraçada, né? Tem pessoas que têm mais dificuldade, assim, para perceber o humor ou para gostar mesmo do humor, né? Então, o que fez essa charge ficar engraçada? Um tempinho para vocês pensarem. Eu já dei aí uma dica para vocês de onde está o elemento que causa o humor aí. Tudo bem? Um tempinho e já voltamos.
E aí, pessoal, conseguiram aqui explicar por que essa charge ficou engraçada? E vamos lembrar, né, que é uma situação irreal. É óbvio que o farmacêutico saberia que a mulher está querendo, na verdade, um remédio, mas é uma proposta da charge brincar com as palavras. Então, qual foi o fato? Olhe lá, o fato do senhor não ter entendido exatamente o que a mulher havia perguntado, pois a expressão contra a tosse gerou dupla interpretação. Então, ele entendeu, ali nesse contexto, que ela estava perguntando se ele tinha alguma coisa contra ela tossir, contra o ato dela tossir, e não que de fato ela precisava de um remédio para combater a tosse. Então, é uma dupla interpretação, nós chamamos de ambiguidade. Tudo bem? Vocês observaram aqui o uso, então, da palavra senhor e senhora. O senhor e senhora, eles fazem parte de um conjunto de pronomes chamado de pronomes de tratamento. Esses pronomes de tratamento, eles englobam também o você, vocês, que vocês se lembram, ele passou agora a função de pronome pessoal, mas antes ele era para tratar as pessoas, o modo de se referir às pessoas, não é mesmo? Os pronomes de tratamento, eles são um pouco complexos porque nós não usamos no dia a dia. À exceção do você, vocês e do senhor e senhora, os outros pronomes, eles se referem a autoridades, geralmente, né? Então, eles estão presentes mais em textos formais. Se você for escrever uma carta ao prefeito, ao ministro da Saúde, né? Ao presidente da República, aí você precisa usar certas palavras para se referir a essas pessoas. Você não pode dizer, ô seu presidente, ô meu chapa, meu camarada. Então, você tem que usar certas palavras, são os pronomes de tratamento. Então, eles são uso cerimonioso e são difíceis para a gente, por quê? Porque não é todo dia que você encontra um presidente, um papa, um ministro, um rei. Então, eles estão muito distantes do nosso cotidiano. Mas é preciso conhecê-los para usar nesses tratamentos formais, principalmente nas correspondências, não é mesmo? Quando a gente vai escrever a essas personalidades. Vamos lá? Então, eles se referem a com quem eu falo e dão essa noção de respeito. Observe aqui, quem são esses pronomes? Você, Vossa Alteza, Vossa Eminência, Vossa Excelência, Vossa Magnificência, Vossa Majestade, Vossa Meretíssima, Vossa Reverendíssima, Vossa Senhoria, Vossa Santidade, Senhor e Senhora. Não preciso dizer que não usamos, né, quase nunca isso aqui no dia a dia. Mas observe, o Vossa Alteza, vão anotando aí. Vossa Alteza, eu uso para príncipes, princesas e duques. Tá? Vossa Eminência, eu uso para cardeais. Quem é o cardeal? Ele é um grau abaixo do Papa, né? Na hierarquia religiosa. Então, na hierarquia religiosa católica, ele está um grau abaixo do Papa, são os cardeais. Vossa Excelência, eu uso para as autoridades do governo. Posso usar para todos, ministros, deputados, senadores, presidente, vereadores, prefeitos, todos. E oficiais das Forças Armadas, né? Por exemplo, um major, um brigadeiro, aí também ele é uma autoridade. Vossa Magnificência, para os reitores de universidade. Vossa Majestade, para reis e imperadores. Olha a diferença. Quando é príncipe, princesa, duque, Vossa Alteza. Quando é rei, imperador, Vossa Majestade. E para juízes, o que eu uso? Vossa Meretíssima, desse jeito mesmo. Meretíssima fica no feminino. E para padres, Vossa Reverendíssima. Pode ser também para pastores de determinadas igrejas também que recebem o Vossa Reverendíssima. Vossa Senhoria é para altas autoridades,
mas aqui não é do governo. Vossa Senhoria, por exemplo, é o presidente de uma empresa, não é mesmo? Que você quer mandar uma carta para ele, ou quando você quer tratar uma pessoa de um jeito mais especial, é um cliente teu, você pode mandar. Embora Vossa Senhoria esteja em desuso hoje em dia, né? Pouca gente usa. Vossa Santidade, que é para o Papa, e Senhor e Senhora, que nós usamos para pessoas em tratamento respeitoso em geral, geralmente para as pessoas mais velhas. Há pessoas mais velhas que não gostam de ser chamado de senhor e senhora, não é mesmo? Vocês, por exemplo, às vezes aos pais de vocês se referem como senhor e senhora. E vai ter família que o próprio pai fala, me chame de você. Então, dependendo se a pessoa permite que você estabeleça uma relação mais do nível íntimo, você pode usar o você. Não quer dizer que você não vai estar sendo respeitoso. Tudo bem? Muito grande a lista? Sim. Que bom que a gente não encontra todo dia o Papa, né, o presidente, que a gente não ia lembrar de todos esses nomes aqui. Mas é importante conhecê-los. Então vamos continuar? Observe aqui. Vocês se lembram que o Papa veio ao Brasil recentemente? Não tão recentemente para vocês, mas para nós que somos mais velhos, recentemente. Aqui eu tenho uma charge do Papa Francisco e o título da charge é Beijo Abençoado. Aqui, pessoal, eu tenho que dar uma explicada no contexto para que vocês entendam. Então, para as pessoas que são católicos, da religião católica, o Papa ele é uma figura muito importante. E ele é quase assim, uma figura inacessível, porque ele é muito importante, ele fica lá no Vaticano, então ele é separado das pessoas comuns. E quando o Papa ele chega perto das pessoas, ele tem um gesto de afeto, isso é visto assim de uma forma muito estranha, mas não estranho no sentido negativo. Estranho porque o Papa é aquela pessoa importante e de repente ele faz um tratamento mais afetuoso, ali, mais pessoal com as pessoas comuns. E aí o que acontece? Aí aquilo fica famoso. Quando o Papa sai, vai cumprimentar, por exemplo, uma pessoa que está lá acompanhando a fala dele no Vaticano. E isso ocorreu no Brasil, né? O Papa parou, desceu lá do Papa Móvel e ele foi cumprimentar uma criança que estava lá no Rio de Janeiro. E aí fizeram uma charge com isso. Então observe, o piazinho, igual vocês dizem aqui em Curitiba, o menininho está ali, descalço, sem camisa, né? E ele chega para o Papa e fala assim, seu Papa, estudo em escola pública, tenho 4 irmãos e papai está desempregado. Dá mais um só para garantir? O que é dar mais um aqui, pessoal, para garantir? Beijo abençoado. Então, as pessoas que são católicos consideram que o Papa tem essa condição de abençoar as pessoas, quando toca ali nas pessoas, nesse gesto de afeto. Quando está ali passando e as pessoas vão lá cumprimentar, ele às vezes dá um beijo na mão da pessoa. Por quê? Porque geralmente são as pessoas que beijam a mão do Papa. Elas vão lá e beijam a mão do Papa, porque ele é autoridade. E quando o Papa faz o inverso, vai lá e beija a mão da pessoa, isso mostra um gesto de muita simplicidade e ao mesmo tempo de afeto. E aí nessa charge aqui, o Papa parou e foi lá e fez esse cumprimento, cumprimentou esse menininho. E aí fizeram essa charge, falando aqui que o menininho está numa situação tão difícil que ele precisa de mais bênção. Então ele quer que o Papa dê um outro beijo lá na mão dele para abençoar ainda mais. Observe, então, vejam como que o menininho se referiu ao Papa. Ele falou assim, seu Papa, né? Vamos pensar sobre isso. Agora, atividade. Olhe lá, já contei para vocês, contei. Olha só, como o menino na charge se referiu ao Papa e qual pronome de tratamento ele deveria ter usado. Então, como que ele fez para se referir ao Papa? E como ele deveria ter feito segundo a nossa lista de pronomes de tratamento? Um tempinho, nós já voltamos aqui com a resposta.
aí, pessoal, conseguiram identificar aqui qual, então, é o pronome de tratamento que deveria ter sido usado? E como o menino se referiu? Inverti aqui, mas é essa a pergunta. Então, observe. Ele se referiu ao Papa de maneira informal, dizendo seu Papa. Eu já até tinha contado isso para vocês. Seu Papa, tipo assim, muito informal. E ele deveria ter usado a expressão Vossa Santidade, né? Lembra que quando a gente se refere ao Papa, nós temos que dizer Vossa Santidade. Então, ele deveria ter dito Vossa Santidade, estuda em escola pública. É claro que o menininho não ia saber isso, né? Ainda não tinha aprendido lá na escola pública dele sobre os pronomes de tratamento. Vamos continuar? E aí, se ao invés do Papa, o menino tivesse encontrado um cardeal, que está abaixo do Papa, qual pronome de tratamento ele teria que usar? Vamos voltar lá, que vocês não têm memória de elefante, né? Para relembrar um pouquinho dos pronomes de tratamento. Então, observe aqui. Aqui eu tenho a lista, aqui eu tenho para quem se refere. Observe. Aqui, gente, eu não comentei, mas aqui são as abreviações, principalmente quando você vai escrever carta, você usa essas abreviações. Mas isso aqui vocês vão aprender em outro momento, não se preocupe. Vamos lá? Então, observaram? Agora vocês vão fazer o exercício 3. Um tempinho e nós já voltamos aqui com a resposta. E aí, pessoal, conseguiram identificar? Então, vamos voltar lá? Se ao invés do Papa, o menino encontrasse um cardeal, qual pronome de tratamento ele teria que usar? Vamos voltar, então, naquela lista? Então, olhe lá. Para o cardeal, ou os cardeais, Vossa
eminência, ok? Continuamos, então? Teria, então, que usar Vossa Eminência para se referir a essa autoridade religiosa. Vamos ler essa charge aqui agora, ok? Observe. Tem uma figura aqui, ele é um rei. Como que eu sei que ele é um rei? Porque ele tem uma coroa na cabeça, tá? Então, e ele tem uma roupinha de rei, observe aqui. Aí, tem duas pessoas aqui que são possivelmente assessores aqui do rei. E aí, um fala para o outro, observe. Aliás, aqui é o analista. Vocês sabem quem que é analista? É aquele terapeuta, né, que geralmente cuida das pessoas quando elas têm algum problema. Então, eles estão possivelmente no analista. Tem duas pessoas aqui, e aí um é possivelmente assessor do Papa e o outro é o analista, porque eles estão no analista. Então, observe, ele não gosta de ser tratado de Vossa Alteza, porque sofre de medo de altura, tá? Então, aqui, o rei diz que não gosta de ser tratado de Vossa Alteza, porque sofre de medo de altura. Então, aqui tem uma brincadeira, se vocês observam, entre Vossa Alteza e altura. Alteza é o pronome de tratamento, mas na charge eles fazem a brincadeira com alteza de altura, de um lugar que é alto. E tem uma relação, se a gente pensar, né? Os superiores, eles não estão acima dos outros, estão mais alto. Mas aqui tem essa brincadeira aqui. Então, o rei está se tratando por causa disso. Tudo bem? E aí? Então, identifique o pronome de tratamento utilizado na charge para se referir ao rei. Ele foi empregado corretamente? Aqui tem uma pegadinha aqui no pronome de tratamento. Então, vamos fazer esse aqui, já voltamos?
E aí, pessoal, conseguiram aqui identificar qual que é o pronome de tratamento? Então, vamos lá? Aqui tá fácil, né? Tá entre aspas, Vossa Alteza, né? Ele não gosta de ser tratado de Vossa Alteza, porque sofre de medo de altura. Aqui é uma brincadeira, mas o pronome não foi empregado de forma correta. Como que ele deveria ser tratado? Ele é um rei. Vossa Alteza é para príncipes, princesas e duques. Lembram? Então, ele teria que ser tratado como Vossa Majestade. Ok? Compreenderam aqui, então? Vamos continuar? Agora, nós vamos ver uma tira. Nós falamos já sobre a charge, agora nós vamos falar sobre a tira. Então, leia a tira e observe, ao remeter-se ao pai, o menininho aqui, o filho, utiliza-se do pronome de tratamento senhor. Mas o senhor disse que ia ter uma canja. E aí, o pai falando, né? Filho, essa canja é de música, adoro música, enche o prato. Tem uma brincadeira aqui com a palavra canja, dar uma canja, que é tocar um pouquinho, né, de música. E o menino entende canja de galinha, né? Então, essa charge aqui do Armandinho. Observaram? Charge não, desculpa, aqui é uma tira. Observe que tem mais quadrinhos, tá? Vamos continuar? Vamos voltar nessa aqui. Então, aqui, pessoal, observe que o menino se referiu ao pai como o Senhor, né? O Senhor disse que ia ter uma canja. Então, Senhor, aqui, lembram? É o tratamento respeitoso, porque é o pai, uma pessoa mais velha. Agora, vocês vão ler essa outra tira. Olha lá. É o Armandinho voltando da escola, né? Esse personagem aqui. E aí o pai diz: como foi a aula, filho? Excelente, Vossa Excelência. E qual o assunto? Na verdade, foi magnífica, Vossa Magnificência. Desculpa, isso aqui está primeiro. Na verdade, o menininho fala primeiro. Na verdade, foi magnífica, Vossa Magnificência. E qual o assunto? Imagine, Vossa Majestade. Entendeu? O que o Armandinho está fazendo aqui? Observe, né? Ele está brincando com uma coisa que nós estamos aprendendo agora aqui na escola. Então, quero chamar a atenção nessa tira para vocês, porque nessa tira do Armandinho, sempre o adulto nunca aparece, só aparece os pés. A mãe ou o pai sempre aparece com os pés. E a criança é ela que é o centro, então, da tirinha. Né? Então, um recurso que ele usa. Então, olha lá. Então, diferentemente da tira anterior, o filho utilizou diversas formas de se referir ao pai. Antes ele tinha usado senhor, lembram? Identifique quais foram os pronomes de tratamento dito pelo menino e em que situação cada um deles deve ser utilizado. Um tempinho para vocês resolverem e nós já voltamos aqui com a resposta.
E aí, pessoal, conseguiram resolver esse exercício? Então aqui vamos observar quais foram os pronomes de tratamento dito pelo menino. Então ele diz ali primeiro, olha lá, como foi a aula? O pai pergunta, né? Excelente, vossa excelência. Na verdade foi magnífica, vossa magnificência. E qual o assunto? Imagine, vossa majestade. Então, vossa excelência ele usa, que serve para se referir à autoridade do governo. Vossa magnificência, que ele usa, que serve para se referir aos reitores de universidade, e Vossa Majestade, que serve para se referir a reis e rainhas. Tudo bem? Então, foram esses os pronomes de tratamento dito pelo menino. E também as situações em que eles são usados aqui tradicionalmente. Tem um equívoco aqui, pessoal. Depois dos 2 pontos, a gente não usa a letra maiúscula, tá? Depois dos 2 pontos, sempre a gente vem com a letra minúscula. Erro do revisor ocorre, né? Vamos continuar? Agora vocês vão pensar o que desencadeia o humor nessa tira aqui, tudo bem? Um tempinho para vocês fazerem e nós já voltamos.
E aí, pessoal, conseguiram identificar o que provoca o humor aqui? Então, olha lá. O que provoca o humor nessa tira é o filho se dirigir ao pai, né, utilizando esses variados pronomes aqui de tratamento que ele aprendeu na escola. E ele achou interessante. Ah, meu pai é uma autoridade, vou usar todos esses pronomes aqui que eu aprendi hoje na aula. Tudo bem? E aí, gostaram dos nossos textos? Hoje nós trabalhamos a charge, que faz mais a crítica, e a tira, que nós já vimos antes, né? Em outro momento aqui na aula. Trabalhamos os efeitos de humor e ironia, né? Ou ironia e humor, como está ali, e também os pronomes de tratamentos, que não são tão comuns, mas que são necessários que nós conheçamos. Espero que vocês tenham gostado da aula e até em breve.